Olá, amigos leitores e seguidores do F5 Conchal, muito boa noite. Hoje no Bate-Papo da Rede, trazendo aquela linha de entrevistas com os candidatos a deputado federal, deputado estadual, senadores, aqueles que passaram aqui pela nossa região, que já têm cadeira e fizeram pelo nosso município, e aqueles que estão chegando aí agora disputando as primeiras eleições, né? O F5 abriu espaço a todos para poder estar apresentando as suas propostas e para que a população, para que o eleitor conheça um pouco mais sobre o seu candidato. Hoje o nosso bate-papo é com o Dr. Marcos da Costa, ele que é candidato a deputado federal pelo Avante. Muito boa noite, candidato, tudo bem com o senhor? Boa noite, uma alegria poder falar para você e para aqueles que lhe assistem. Fiquei muito honrado com o convite. Tá certo. Nós que agradecemos a presença. Candidato, eu vou começar perguntando já, abrindo espaço para o senhor estar falando do seu histórico, né? Quem é o senhor, de onde vem, profissão, já foi candidato alguma vez, está na vida política há quanto tempo, enfim. Bom, vamos começar lá do começo. Eu sou paulistano, nascido no bairro do Brás, tenho 58 anos, vim de uma família muito pobre, muito humilde. Eu sou o primeiro, comecei a trabalhar muito cedo, carregava jornais, na época se fazia muito isso, né? Carregava jornais para o mercado municipal, para os açougues, para as peixarias. Hoje não pode mais fazer isso. Comecei a ganhar um trocadinho. Aí comecei a trabalhar como office boy muito cedo. E quando eu tinha 16 anos, o dono do escritório, que é um advogado, me orientou no sentido de que eu deveria fazer uma faculdade de Direito, cursar uma faculdade de Direito, que era uma coisa muito distante da minha vida, porque na minha família ninguém tem curso universitário. Estimulado por ele, fui fazer Direito. Durante a faculdade, era a dificuldade toda, trabalhava durante o dia para pagar a faculdade, praticamente não almoçava, ia ajudar à noite e tal. Mas tive a sorte de conhecer uma jovem com quem eu comecei a namorar e sou casado até hoje. Nós estamos aí quase 35 anos juntos. Minha esposa Estela, temos 2 filhos, João e Juliana, também nascidos na capital. Fui cursei o curso de Direito, me tornei advogado, advogo há 35 anos e na área empresarial, sempre atuei, até porque o escritório do Cassiano era boy, o advogado era um advogado tributarista, então, até por conta de orientação dele, eu acabei seguindo mais a área empresarial propriamente, Perfeito. trabalhando muito, sempre muito com voluntariados, junto a entidades de classe, porque como eu não conhecia ninguém, eu tive que fazer minha rede de relacionamento, e aí busquei as entidades de classe para montar essa rede. Acabei entrando na OAB em uma comissão de informática, na época, quando a internet acabava de chegar no Brasil. Foi eu que apresentei o primeiro projeto-lei sobre comércio eletrônico. A criação do Diário Oficial Eletrônico, por exemplo, foi minha, sempre ligado às questões do direito aplicado à informática e da informática nas relações sociais. Nessa trajetória, eu assumi para a ordem, me tornei conselheiro, depois diretor tesoureiro, vice-presidente e presidente da OAB do Estado de São Paulo, por 2 gestões, 6 anos como presidente da OAB de São Paulo. Belíssimo Esse período histórico. de 15 anos, esse período de 15 anos, eu aproveitei para viajar, e toda semana durante 15 anos viajando para o interior, e fui montando uma rede de relacionamento, que é o grande paga que um trabalho voluntário proporciona, que é as amizades que a gente vai criando durante o período. Né? Agora, acabando meu ciclo na OAB, e aí eu posso contar um pouquinho sobre esse período, que é riquíssimo da ordem. Só para citar como exemplo, a greve dos caminhoneiros, foi eu que intermediei o fim da greve dos caminhoneiros. O fim da greve? O fim da greve foi eu que intermediei, eu que identifiquei as lideranças, eu que levei as lideranças, negociei com o ministro Padilha, o chefe da Casa Civil, o presidente Michel Temer, de quem eu tenho a honra de ter, inclusive, livro prefaciado. Eu tenho alguns livros, um dos livros prefaciado pelo presidente Michel Temer.
E aqui em São Paulo, que é advogado, o Michel Temer, que é advogado do escritório de São Paulo, e aqui em São Paulo eu que comandei o processo de negociação junto com o governador do estado, na época, o governador Márcio França, também advogado do escritório de São Paulo. Ficamos reunidos sábado, domingo, segunda-feira a greve tinha acabado. E aí, quando acaba o meu ciclo na OAB, eu volto para o escritório de advocacia integralmente. Na OAB eu trabalho voluntário, então, evidentemente, sempre mantive no escritório. Mas, quando acaba o meu ciclo na ordem, eu volto para o trabalho integral. Quando, então, eu começo a ser convidado, e, perdoe também, deixa eu esclarecer, durante esse período nunca tive filiação partidária, né? Até 2020. Eu fiz questão de não ter filiação partidária para poder ter relacionamento respeitoso com todo mundo. Quando cheguei em 2020, então eu pego, diante de diversos convites, acabei aceitando um convite para ter experiência política. Eu queria mostrar que era possível fazer uma boa política por parte do interesse social, com o bem público, com respeito ao bem público. E acabei me filiando, à época, ao PTB e sendo candidato a vice-prefeito do Celso Russomano, que é meu amigo de mais de 20 anos. Tive outros convites para ser vice, acabei optando pelo Celso por uma série de questões, inclusive partidárias. Acabada a eleição, então saio do PTB, vou para o Avante, que é um partido pequeno, comandado aqui em São Paulo pelo Campos Machado, deputado Campos Machado, de quem eu sou muito amigo. E aí vem o convite, então, para ser candidato a deputado federal, que é, eu diria, fundamentalmente a minha primeira candidatura, porque eu, como candidato a deputado federal. No resumo da minha vida, é isso. E que resumo, e que histórico, hein? Parabéns. O que o senhor traz de propostas, se eleito for? Eu tenho, vamos dizer assim, dois conjuntos de propostas muito bem definidos, né? E que se ligam, têm as suas ligações. O primeiro é em relação ao sistema de justiça, à advocacia, ao judiciário. Eu, como advogado há 35 anos, conheço profundamente o sistema de justiça e por ter sido também dirigente da OAB, que dá uma visão de dentro do bastidor, vamos dizer assim, do sistema de justiça. Eu sou muito crítico do sistema de justiça atual, muito crítico. Não as pessoas, mas o sistema. Eu sempre faço essa ressalva porque, como em todo grupamento humano, você tem profissionais muito dedicados, tem magistrados muito dedicados, promotores, advogados, na sua grande maioria, extremamente qualificados, éticos, mas o sistema inteiro precisa ser repensado, né? Para ter uma ideia, a lei que organiza a magistratura, a Lei Orgânica da Magistratura, ela é datada de 79, 9 anos antes da Constituição de 88, que está para completar 34 anos desse ano. Portanto, estamos falando de uma estrutura do judiciário num período em que vivíamos um período de exceção democrática, porque era um período de ditadura militar, um período onde o conceito de autoridade é diferente do conceito de autoridade numa democracia, né? Quando você fala um conceito de autoridade no período de exceção, evidentemente, a autoridade tem um outro significado, não a autoridade no período democrático, e numa estrutura que foi pensada num mundo que não é mais o mundo de hoje. O mundo de hoje é um mundo completamente, um mundo tecnológico, um mundo com muito maior transparência, um mundo que reclama um esforço muito maior de cada pessoa, enquanto em 79 nós vivemos ainda a época de quase que de TV preto e branco. Sim. Acabado de chegar a TV. E é preciso rediscutir a estrutura da magistratura. Eu sou muito criticado quando digo isso, inclusive o Partido de Magistrados, mas eu tenho muito claro isso. Nós já alteramos o nosso sistema Código Civil, nós alteramos o Código Civil inteiro, tivemos um novo Código Civil. Código Penal teve uma centena de alterações. Código de Processo Civil foi completamente alterado. Código de Processo Penal teve mais uma centena de alterações. Vimos alterações da CLT, uma reforma trabalhista alterando profundamente a CLT, e nem por isso o sistema de justiça melhorou. Sim. Então nós temos que ficar... Nós temos leis boas,
tanto do ponto de vista da lei processual, quanto do ponto de vista da lei, que nós chamamos de lei material, que é o do direito das pessoas. Se ainda assim nós vivemos ainda com muita crítica ao sistema de justiça, o que tem que mudar é o sistema de justiça. Nós temos que enfrentar isso de frente. E mesmo na advocacia, na minha entidade, da OAB, precisa fazer mudanças. Eu digo, a primeira mudança é a eleição direta para o Conselho Federal da OAB. A ordem que sempre defendeu eleições diretas, foi protagonista no movimento cívico maravilhoso das eleições diretas, ainda não permite eleição direta de advogados para a direção do Conselho Federal da OAB. É fundamental essa mudança. Ao mudar a justiça, eu penso na cidadania. Eu digo, por exemplo, criminalidade. Eu tenho muito claro que criminalidade é estimulada pela impunidade. Se aquele que pensa em cometer um crime tivesse certeza de que se cometer o crime vai ser preso e vai pagar pelo crime que cometeu, ele vai pensar duas vezes antes de praticar o crime. A impunidade é um estímulo gritante para todo tipo de criminalidade, da criminalidade violenta que nós vemos nas ruas do estado de São Paulo, àquela criminalidade, vamos dizer assim, da colarinho branco, né? Que é aquela criminalidade da elite, criminalidade da classe política, corrupção. Isso tudo, para mim, é muito claro, estimulado pela impunidade. E a impunidade, se nós mexemos tanto na nossa legislação e não resolveu, está na hora de nós enfrentarmos o problema de frente, que é mexer a estrutura do sistema de justiça. Da mesma forma, segurança jurídica, que é fundamental para que haja investimento, investimento que é fundamental para que haja produção, para que haja emprego. O emprego gera consumo, o consumo gera mais emprego. E para que isso aconteça, a segurança jurídica para o investidor, seja nacional, seja de fora do país, é fundamental. Mais uma vez, nós vamos estar com os olhos voltados para o sistema de justiça. Quem garante segurança jurídica é o sistema de justiça, é o Poder Judiciário. Então, o primeiro conjunto de medidas diz respeito à estrutura da justiça. Insisto, não por si próprio, não pensando na justiça como algo que tenha uma finalidade, como se fosse a finalidade é o trabalho para si próprio, mas pensando no sistema de justiça para o cidadão. Né? Quando eu falo pensando na cidadania. O outro conjunto de propostas diz respeito à inclusão, e especialmente a inclusão da pessoa com deficiência. Eu já tinha um trabalho muito forte na questão da pessoa com deficiência. Posso dar alguns exemplos. Por exemplo, eu tinha uma ideia, eu fiz um ranqueamento, eu fiz um ranking das 290, nem sabia que tinha tanta praia assim, 290 praias do estado de São Paulo, por acessibilidade. 290 praias, temos em São Paulo 290 praias. Eu nem sabia que existia. Nem eu. Mas eu fiz um ranqueamento das 290 praias. O que significa isso? Significa verificar quais são as praias mais acessíveis para a pessoa com deficiência, para a pessoa idosa, né? Para aquele que precisa de uma estrutura diferenciada para poder usufruir tudo o que uma cidade litorânea pode lhe oferecer, que vai desde a praia até o hotel que tenha acessibilidade, o local para estacionar o carro, o local de idoso, o local da pessoa com deficiência, enfim, toda a infraestrutura, né, para permitir que a pessoa com deficiência usufrua a praia. Digo isso, e disse isso na época para os prefeitos das cidades litorâneas, porque muitos prefeitos têm a preocupação do ponto de vista humanístico, né? Do ponto de vista da dignidade humana. Todos nós temos direito a usufruir aquilo que as cidades proporcionam. Mas se não fosse por isso, que fosse para a questão econômica. Porque o turismo é fundamental no desenvolvimento econômico e social das cidades litorâneas, né? E a pessoa com deficiência também é um agente econômico. E aí nós identificamos as praias mais acessíveis, que era Praia Grande de Bertioga, e com isso nós estimulamos outras praias a também tornarem acessíveis. Outra coisa, por exemplo, que me vem à lembrança, nós fizemos diversas campanhas, e eu gosto muito de futebol, nós fizemos campanhas e jogos do Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, inclusive dos clássicos,
Eu entrei em campo no jogo do Morumbi, entrei em campo Uhum. no jogo do estado do Corinthians, do Palmeiras, estado do Santos, da Belmiro, promovendo, dando visibilidade à causa da pessoa com deficiência. E outro exemplo também que eu acho que vale a pena, São Silvestre. São Silvestre, que é a maior corrida da América Latina, por incrível que pareça, tinha limites para a pessoa com deficiência correr. Uhum. Então, só podia correr até 90 pessoas com deficiência, não tem sentido. Corre milhares de pessoas com deficiência, só 90. Não me pergunta por quê, porque eu não tenho como explicar. Não tinha que levar atestado médico. Por que uma pessoa com deficiência? Eu, por exemplo, tenho uma prótese. Por que eu tenho que levar atestado médico? Porque eu tenho uma prótese, uma pessoa que não tem prótese não precisa. Não tem sentido. E não tinha premiação para a pessoa com deficiência. E aí, conversei, negociei e consegui mudar o edital. E no ano da Paralimpíada no Brasil, naquele ano, o edital foi alterado para que não houvesse mais limite de pessoas com deficiência, não tivesse mais exigências como do Estado, como de exame médico, e eu fui convidado para entregar as primeiras medalhas, os primeiros cadeirantes premiados pela São Silvestre. Tive a honra de entregar as primeiras medalhas. Então, são exemplos de atividades que eu já exercia, advogando, inclusive, para algumas entidades, eu sou conselheiro de outras entidades. Quando teve a vacinação, por exemplo, agora, exigiu-se da pessoa com deficiência, para receber a vacina, que recebesse o BPC, aquele benefício previdenciário para cidadão carente. Eu digo, mas é absurdo, porque a pessoa com deficiência precisa de vacina por ter deficiência, não é por ser pobre. Né? Sim. O cadeirante anda a cadeira de roda, está pegando a sujeira, traz a roda da cadeira de roda, passa no chão, né? Ele está pegando a sujeira do chão. O tetraplégico não tem como manter distanciamento social no seu cuidador, né? No seu cuidador. Então, foi que eu entrei com a ação para tirar a exigência do BPC das pessoas com deficiência. Agora mesmo no Supremo Tribunal Federal estava tendo uma discussão sobre cotas. Se as empresas podiam negociar o tamanho, o volume de cotas para a pessoa com deficiência na sua empresa. E a gente está entendendo que não, porque a cota da pessoa com deficiência é um direito, não é do empregado na empresa que ele pudesse negociar, é um direito da sociedade, né? A sociedade como um todo, e saber que aquele que tem uma deficiência, ou que possa vir a ter uma deficiência, ele tem uma condição de empregabilidade, que é o que garante dignidade de vida para as pessoas, é um emprego. E, promovendo já esse trabalho há muito tempo, eu acabo sofrendo um acidente há 7 anos atrás, 2015. Esse acidente leva à morte um motorista que era meu amigo, meu irmão, meu tesoureiro na OAB. Eu perdi o meu amigo, o Carlos Mateucci, que estava dirigindo o carro, acabou falecendo, e eu, depois de 60 dias internado, passado por 54 cirurgias, acabei perdendo a perna. Eu tive uma amputação na perna, por isso que eu uso prótese. Né? E aí a dimensão da causa é outra, porque você passa a ter uma noção mais clara das dificuldades da pessoa com deficiência. Eu andei um ano de cadeira de roda e vi que eu não conseguia andar 500 metros para chegar na minha casa até a padaria. Porque é impossível você andar de cadeira de rodas nas cidades aqui da capital, com certeza. No interior também não. No interior não é diferente. Você consegue andar no meio da rua. Porque tem a rampa, mas a calçada é inacessível. Então são duas causas importantes, uma diz respeito, as duas, a cidadania, uma diz respeito à justiça, que é a guardiã dos nossos direitos, né? É onde a gente pode, é a última trincheira, a última esperança que nós temos de que os nossos direitos sejam respeitados, seja por uma outra pessoa, uma empresa, uma outra pessoa, seja mesmo pelo governo, né? E o lado da inclusão, especialmente a inclusão da pessoa com deficiência. Essas são as minhas duas plataformas e são as representações que eu quero fazer. A representação da advocacia, que luta para a cidadania, e a representação da pessoa com deficiência na Câmara Federal. Para começar, já são duas grandes batalhas, né? Duas grandes batalhas. Eu não poderia deixar de perguntar, vendo que o senhor é uma pessoa da área jurídica, né? Renomado, foi presidente da OAB, inclusive, eu não poderia deixar de fazer a seguinte pergunta: nos últimos anos, principalmente, o Poder Judiciário, né, entre legislativo e executivo, o judiciário ele tem sido o mais metralhado
pela população, principalmente nas redes sociais, tendo em vistas algumas atitudes, algumas coisas que foram feitas por alguns ministros do Supremo. A gente não pode generalizar, né? Como é que o senhor vê isso? Então, eu sempre evito fazer crítica na natureza pessoal. Sim, Eu digo, olha, por, por uma questão muito simples, porque, mas a pessoa não podia estar lá. A pessoa está lá porque o sistema permite que ela estivesse. sim. E a questão pessoal se foi objeto de uma decisão, é porque a lei permitiu que essa Travou. muito mais do que a pessoa. O que eu acho? Primeiro isso, o sistema de justiça precisa ser repensado. Hoje em dia, é inaceitável que o juiz continue tendo férias de 60 dias. Né? Por exemplo, Uhum. os dias de trabalho do magistrado, outro dia foi feita uma conta, dava 90 e poucos dias úteis no ano. O magistrado que é afastado por corrupção, ele continua recebendo um salário integral. Né? Até trânsito julgado da decisão condenatória futura, que vai demorar 20 anos. Uma vez eu propus, para pelo menos processo, pelo menos ter prioridade ao processar o juiz, né? Se o juiz afastado, pelo menos ter prioridade, obviamente. Na verdade, eu acho que não tinha que pagar nada. O juiz afastado tem que ficar sem receber. Sem Mas se for dizer, para receber, pelo menos ter prioridade no julgamento, pelo menos jogue um ano. Né? Não fique 20 anos para julgar. sem dizer Então, que numa são exemplos. eventual condenação, a Isso, penalidade maior é a aposentadoria, né? é isso. Então, assim, isso tudo vai afetando a credibilidade da justiça. Quando isso chega nos tribunais superiores, você, o, por exemplo, o fulano está sendo processado no Supremo, mas o Supremo está processando, o sujeito não é condenado, demora para processar, não. A discussão tem que ser, primeiro, da competência do Supremo Tribunal Federal. Eu defendo uma corte constitucional, eu acho que o Supremo não tem que processar ninguém. Uhum. O Supremo não é corte para processar quem quer que seja. O Supremo Tribunal Federal deveria ser preservado enquanto instituição. O Supremo deveria ser no Brasil, como é em países democráticos, uma corte constitucional. Julga poucos processos ao ano, mas são processos de interesses fundamentais da cidadania. Né? Ao invés de ficar processando, o fulano vai ser nomeado ministro, vou processar do Supremo para o Supremo nomear. É preciso rediscutir a competência do Supremo Tribunal Federal. Ao discutir a competência, é preciso discutir também a questão das decisões monocráticas. Veja, a crítica que se faz ao Supremo sempre é a seguinte: o ministro tal foi nomeado no governo tal, que era de esquerda. Mas o ministro tal foi nomeado no governo tal, que era de direita. O órgão colegiado, ele serve exatamente para compensar eventuais ideologias nas decisões, porque elas vão se neutralizando. Quando a decisão é colegiada, essa discussão, mas veja, o ministro tal é de esquerda, o ministro tal é de direita, o ministro tal foi nomeado pelo presidente, o ministro qual, o outro ministro foi nomeado pela presidente. Isso tudo ele desaparece quando a decisão é colegiada. Uhum. Né? Então, deveria privilegiar, acabar com a história do espaço monocrático, diminuir muito a possibilidade de espaço monocrático. Outro ponto, questão do ativismo, chamado ativismo judicial. O que é ativismo judicial? Quando a magistratura, e aí nós voltamos mais uma vez os olhos ao Supremo, é quando há decisões que deveriam ser tomadas em outros ambientes, principalmente o Congresso Nacional. Sim. Então, vamos discutir. O Supremo é tanta situação que fica até difícil de mencionar uma específica, mas quando o Supremo deixa de julgar a parte jurídica e passa a julgar a parte política, Uhum. substituindo o Congresso Nacional, primeiro, o Congresso Nacional é eleito pelo povo exatamente para discutir política pública. Esse é o primeiro ponto. Quando é o processo eleitoral, eu vou votar naquele deputado, naquele senador, naquele deputado estadual, naquele vereador, que vai apresentar as propostas que eu depois vou cobrar dele. Né?
eu vou votar numa pessoa que é mais ligada à justiça, eu quero votar na pessoa que é mais ligada ao meu segmento profissional, eu quero votar na pessoa que trabalha com o meio ambiente, eu quero votar na pessoa que tem uma causa da mulher. Uhum. As coisas vão se somando. E no ambiente plural, democrático do Congresso, é que as decisões são tomadas. Cada eleito tem o seu compromisso com o seu eleitor e tem que dar satisfação ao seu eleitor, né? O Supremo não é assim. O Supremo, os ministros não são eleitos. Eles não precisam dar, não tem esse compromisso eleitoral, dar essa satisfação para o eleitor, que daqui a 4 anos vai ter eleição de novo, porque eles não vão ser eleitos daqui a 4 anos. Uhum. Cada vez está ali. Então, não é o espaço democrático para discutir política pública, não é o espaço democrático para discutir política pública. O espaço democrático para discutir política pública é o Congresso. É verdade que a distorção começa nos próprios entes políticos, porque vira e mexe, o partido político vai para uma votação no Congresso, não consegue aprovar a lei dele, ou não consegue fazer rejeitar uma lei que ele queria, que ele não queria, né? A primeira coisa que ele faz, ele perdeu na votação. É para o Supremo. Então, a classe política também tem que repensar. Então, qual é a discussão, na minha opinião? É de competência. Vamos aceitar, primeiro, de estrutura. Estrutura do judiciário como um todo, né? O juiz tem que estar na comarca, o juiz tem que estar no fórum. Eu sou contra o juiz trabalhar em casa, eu sou radicalmente contra o juiz trabalhar em casa. Eu acho que o juiz de segunda-feira a sexta-feira tem que estar dentro do fórum, das 9 às 19. O juiz hoje não trabalha. Eu não quero generalizar, mas em muitos exemplos o juiz não vai trabalhar de segunda e não vai trabalhar de sexta-feira. O juiz vai trabalhar terça, quarta e quinta da tarde. Não pode, tem que estar dentro do fórum. O juiz agora, tem muitos juízes que não quer voltar a trabalhar por causa da pandemia. Eu fui em São Roque, 4 vagas, 4. Nenhum juiz mais vai no fórum. Mairim, que são 2 vagas, os juízes estão fazendo rodízio, não tem que fazer rodízio, mas pelo menos lá estão fazendo rodízio. Em São Roque não vai nenhum juiz mais trabalhar no fórum, é um absurdo. Sim. O CNJ, que era para ser o órgão de controle externo, também perdeu a sua função. O Conselho Nacional de Magistratura, o Conselho Nacional de Justiça, perdão, de repente, passou a ser a trincheira em defesa da Corporação de Magistrados. Final do ano passado, autorizou o juiz a dar aula durante os expedientes forenses. Para mim é imoral. É a mesma coisa que vamos dizer que eu fosse contratado para trabalhar no comércio e ser autorizado durante o expediente do comércio, que eu recebo do comerciante, da loja, a loja me paga salário para estar no comércio. De repente, eu tenho autorização para sair do comércio. O cara continua me pagando e eu saio do comércio e vou fazer natação, vou fazer uma outra coisa. Uhum. Não tem sentido. Então, isso tudo precisa ser repensado, e o espaço para isso eu não tenho dúvida, é uma Congresso Nacional. Se nós repensarmos a estrutura de justiça à luz dos valores da Constituição de 88, impessoalidade, moralidade, legalidade, transparência, nós começamos a criar um judiciário mais democrático. E, nos tribunais superiores, acabar com o foro privilegiado, né? Discutir a competência do Supremo, transformar o Supremo na Corte Constitucional, um órgão colegiado na sua essência, né? O despacho monocrático é exceção das exceções, hoje não é regra, transformar o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos começar a caminhar, pode ter certeza, para para um judiciário mais próximo daquilo que é o idealizado pela sociedade. Daí que eu vejo a importância da população estar estudando novos candidatos. Nada contra aqueles que já têm cadeira, mas a única forma de se fazer alguma coisa, no caso de colocar o Supremo no seu devido lugar, vamos dizer dessa forma, sem ofensas, né? Que não me venham, por favor, me processar por causa disso, mas a forma seria o Senado, seria os deputados também. E os que aí estão, os que aí estão, a gente vê que não fazem. E não fazem por quê? Porque a grande maioria tem uma pilha de processo dentro lá dentro do Supremo, né? Então fica muito difícil mexer. Olha, o que me causa espanto é assim, qual é a discussão que está tendo no Judiciário hoje em relação ao Congresso Nacional hoje em relação ao Judiciário? A volta com o Coelho. Uhum.
O pinguim é aquele valor, cada 5 anos você recebe um adicional e tal. O servidor público não tem faz 20 anos. Eles estão querendo restabelecer o pinguim para a magistratura. Não pode, gente. Não Essa pode. discussão não tem sentido. Outra discussão, agora o aumento de 18%, já teve 20 e tantos por cento, o último aumento que teve 20 e tantos por cento, que tinha o auxílio moradia, que não tem prisão legal, ficou 12 anos, com base, 12, 14 anos, pago com base numa liminar Supremo, liminada do Supremo Tribunal Federal, paga o auxílio moradia, e aí negociou, se acaba o auxílio moradia, mas aumenta o salário do magistrado, teve aumento de 20 e poucos por cento. Então, as discussões que tem hoje no Congresso Nacional são discussões fundamentalmente em relação à magistratura. E, insisto, eu não estou atacando magistrados. Não, não é Tem isso. excelentes magistrados. Eu estou discutindo o sistema. Eu sou advogado. Eu vivi uma época do judiciário diferente, né? O judiciário que era atencioso, que gostava do atendimento, gostava de receber advogado, promotor, que tinha um nível de confiança um no outro, né? E hoje em dia, os juízes já querem ficar em casa. Uhum. Alguns juízes, não todos, alguns juízes querem ficar em casa. Então, essas discussões são fundamentais para assegurar a credibilidade da justiça. Essas críticas que eu faço é porque eu quero um judiciário forte, né? Candidato, fundão eleitoral. Tema que também tem sido muito discutido nas redes, né? Quase 5 bilhões investidos do dinheiro público em campanhas eleitorais distribuídas para partidos. Eu gostaria de saber se o senhor é a favor, se o senhor é contra, se vai utilizar do fundão, se não vai utilizar do recurso. Primeiro, eu vou utilizar porque eu não tenho alternativa. Eu não posso ter financiamento de empresas, né? O financiamento privado de pessoas físicas, ainda no Brasil, nós não temos cultura. Então, ou tem dinheiro para fazer campanha, ou você não consegue produzir nem santinho para fazer entrega pessoal. Utilizar não é quantia milionária, não. É utilizar o mínimo possível para fazer uma campanha. Nós temos um problema, outro problema grave que precisamos discutir. E volta para a questão do judiciário, né? Nós queremos que tenha uma eleição financiada por pessoas jurídicas e físicas. Não queremos. Se não queremos, então alguém tem que financiar. Então seria o orçamento público, né? Financiamento através do orçamento público. Financiamento através do orçamento público tem a vantagem de você não se sujeitar a uma pressão econômica para que, através do financiamento da sua campanha, você possa assumir compromissos nada republicanos no futuro, né? Essa é a ideia do financiamento público, né? Mas, em compensação, tem a desvantagem de você estar ganhando dinheiro do orçamento que poderia ser destinado a tantas outras finalidades também extremamente relevantes, né? Como saúde, educação, etc. Você tem uma outra discussão que não é o fundo eleitoral. O fundo eleitoral ainda se justifica. Aí o fundo partidário, que mantém o partido durante 4 anos. É mais ou menos o mesmo valor e que serve para financiar a estrutura partidária. Aí não é a eleição, é a estrutura partidária. Sim. Então, eu preferia do meu tempo. E quando eu digo meu tempo é assim, quando jovem, nós íamos para um processo eleitoral, era uma festa democrática, né? Havia militância, as pessoas se envolviam na prática, no processo eleitoral, as pessoas discutiam eleições, né? Hoje em dia você anda na rua, falta um mês para a eleição, você anda na rua, você não tem festa nenhuma, como se não tivesse eleição. Pouca coisa você vê de um outro carro com adesivo no vidro traseiro. A única coisa que se sabe que é eleição é porque tem carro com vidro traseiro adesivado. Uhum. Então, o que nós temos que mudar, para mim, mais uma vez, nós temos que melhorar as regras eleitorais, dar mais transparência às regras eleitorais, né? O fundo eleitoral, se a decisão do Congresso, tem que ser do Congresso, e foi uma decisão do Judiciário, quem tem uma decisão de não ter mais financiamento de pessoa jurídica foi o Poder Judiciário, não foi o Congresso Nacional. Então, uma discussão sobre esse assunto. Financiamento, se for para ter financiamento privado de pessoa jurídica, transparência, contabilidade, crime o financiamento sem ser através ser muito claramente
contabilizados os verbos, né? E se a decisão for financiamento público ainda, continuar como financiamento público como está hoje, esse financiamento tem regras mais claras também, que se saiba para onde vai, a decisão tem que ser mais transparente, né? Porque tem candidato que recebe verba, tem candidato que não recebe verba, né? Então, isso tudo tem que ser posto na mesa e o espaço para isso é o Congresso Nacional. Perfeito. E por falar em transparência, né? Urnas eletrônicas, dentro da sua concepção, é possível confiar 100% no atual sistema? É difícil confiar em qualquer coisa na vida 100%. Né? A vida, equipamento falha. Né? Eu confio, o carro que você dirige, o carro que eu dirijo, eu confio, mas o carro que eu dirijo pode ter uma falha mecânica e acabar sofrendo acidente por causa disso. Eu acho que distorceram a discussão na urna. Eu tenho um artigo sobre urna há mais de 20 anos. Eu falo sobre urna há mais de 20 anos. Distorceram o debate na urna. O debate na urna, que devia ser exclusivamente técnico, foi contaminado por um conteúdo ideológico muito forte, muito acentuado. É muito difícil você discutir questão técnica num ambiente contaminado do jeito que nós estamos hoje, por esse viés ideológico. A urna eletrônica é um computador programado por alguém que precisa ter rastreabilidade, caso haja algum problema de alguém alterando, por exemplo, o resultado, e precisa ter transparência no sentido que as pessoas possam conhecer o código-fonte do programa, para saber que o código-fonte não tem um comando qualquer que não seja aquele para o qual ele deveria funcionar. Então, nós lutamos muito e conseguimos, por exemplo, nós conseguimos uma alteração legislativa para que toda urna tivesse assinatura digital, para que o resultado na urna, ao sair da urna, ser transportado da urna para a central de totalização, ele não sofresse modificação. Fomos nós que conseguimos alteração, colocamos certificado digital. Hoje, todas as urnas têm certificado digital. Se tiver uma alteração no resultado dela, depois de programado o resultado, depois de gerado pelo urna, e no momento que ele está sendo encaminhado ao sistema de totalização, se houver alteração, essa alteração vai ser computada. Nós defendemos, há 20 anos atrás, que a urna tivesse 6% das urnas, não são todas as urnas, não precisa de todos, não precisa de 100%. 6% das urnas tivesse uma impressora acoplada. Isso nós falamos há 20 anos atrás, não é de agora. Para que naqueles 6% das urnas, ao votar, a pessoa visse na tela do computador o voto dela e visse também na urna física o voto dela. Conferiu, dá ok, o voto é depositado numa urna fisicamente, inacessível. Não posso pegar meu voto e levar para casa, mas eu posso ver o voto fisicamente para poder, depois, dando ok, o voto impresso cai numa urninha. E vejo a mesma coisa no computador. 6% acaba a eleição, você fazia a checagem, conta o que está impresso com aquilo que está virtual. Bateu, 6% é suficiente para você ter segurança. E urnas, evidentemente, escolhidas de forma aleatória. E que não houve nenhum problema. Quando eu falo problema, também não é problema que vai alguém mexer na urna para alterar. É problema que pode ter em qualquer sistema de computador. Né? Ele pode dar um bug qualquer, pode dar um comando errado na hora de escrever o código, pode ter um erro na hora de escrever e alguma coisa não funcionar como deveria funcionar. Então, algo que tornaria mais confiável, né? Porque ninguém deposita dinheiro no caixa eletrônico se não tiver o comprovante. É diferente, né? Porque o comprovante do dinheiro é meu, né? Eu controlo meu dinheiro. O voto, apesar de ser meu, nós sabemos que, se for permitido pegar um comprovante de voto, isso pode ter gente pressionada a votar em alguém em troca, por exemplo, de recursos financeiros. Né? Então, por isso que tem o sigilo da votação e não pode ser quebrado o sigilo da votação. Se eu pego o meu voto e levo para casa, estou quebrando o sigilo da votação. Mas são instrumentos de controle que agregam, não custa nada, não prejudica em nada a urna e agrega, né? Dá mais segurança para todo mundo. Acho que, do ponto de vista técnico, toda discussão sempre é válida. Democraticamente, essas discussões são válidas e servem também para aperfeiçoar o sistema.
Essas discussões servem para aperfeiçoar o sistema. Agora, não pode essa discussão ser colocada de tal forma a se questionar a validade do resultado da eleição. Então, não aceito a eleição feita dessa forma se eu perder. Se eu perder é porque não teve. Eu lembro. Uhum. Eu lembro quando a urna era em papel, e eu lembro muito bem disso. A urna era em papel, década de 80. Eu lembro de uma entrevista que foi dada por um senhor que era candidato a vereador. E esse senhor começou a falar, a afirmar que ele tinha prova de que houve fraude numa determinada urna. Isso aconteceu, que houve fraude numa determinada urna. E a repórter chegou perto e falou: não, o senhor está afirmando, então, como é que o senhor. O que aconteceu? Qual é o fraude e tal? Não, ele teve fraude, eu provo. Estou eu e minha esposa a votar nessa urna. Quando abre a urna, tem um voto só. É a maior demonstração de que houve fraude. Tem um voto só da outra. Não é demonstrar, a esposa não votou, ué. Então, Avisa lá que coisa pior não pode estar acontecendo. não é questionar a integridade da urna a partir do resultado dela. Não, não pode. Não é questionar a partir do resultado dela. Eu vou ganhar a eleição, então se a eleição não tiver o resultado que eu estou esperando, evidentemente que isso não pode. Agora, também acho que as pessoas têm todo o direito do mundo em questionar e apontar que não se sente segura, que acha que tem que aperfeiçoar o modelo. É da divergência que a sociedade evolui, né? A sociedade nunca evoluiu a partir da convergência. Convergência todo mundo bate palma e a gente fica do jeito que está, né? É da divergência que a gente evolui. E nós estamos vivendo um Estado democrático, as pessoas têm todo o direito a questionar. Que não pode usar de um direito ao questionamento para fazer com que o próprio resultado eleitoral seja contestado forçosamente para favorecer um outro candidato, né? Aí realmente não pode. Tá certo. Candidato, a última pergunta, no caso. Não, tem mais uma depois dessa. Uma comparação do atual governo federal aos governos anteriores. Pode puxar aí Temer, Dilma, Lula, pode retroceder da forma Olha, que o senhor achar necessário. Eu acho que o Brasil, e os governos anteriores, perderam oportunidades de promover mudanças profundas que a sociedade reclama e que o Brasil precisa para voltar a crescer, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Eu sou muito crítico aos últimos governos pela perda de oportunidade que todos tiveram de promover mudanças profundas que nós precisamos. Mudanças do tipo relação entre poderes. Você pega, por exemplo, eu estou falando, eu tenho artigos na internet, então é só procurar na internet, vocês vão achar. Eu vou dar um exemplo. A Constituição, todo o processo constitucional da Constituinte, né, foi feito para gerar uma Constituição parlamentarista. Quando chega no final do processo, aos 47 do segundo tempo, a Constituição se torna presidencialista. O que causou de distorção nisso? É que todas as travas, o sistema de freios e contrapesos, aquele sistema que serve para que os poderes não ultrapassem os seus próprios limites, esses sistemas foram perdidos. Porque, por exemplo, medida provisória. Medida provisória, não há país presidencialista que admita a medida provisória, porque o presidente da República não legisla. O presidente da República não pode legislar. Então, não tem país presidencialista com medida provisória. A medida provisória é um instrumento do parlamentarismo, onde o próprio parlamento define os ministros, né? E o primeiro-ministro, que é parlamentar, tem a condição de emitir, através de medida provisória, regramentos que vão ser validados ou não pelo parlamento. E se não for validado, ele cai. Se não for validado, ele cai. O primeiro-ministro cai. Então, é um exemplo
de distorção do nosso sistema. Quer outro exemplo? O sujeito é eleito para ser deputado federal, eu sou candidato a deputado federal. Quando eu sou eleito, eu no dia seguinte saio do parlamento e vou servir, por exemplo, ao governo como ministro. Isso é uma distorção. Mas presidencialista, aquele que é eleito para o parlamento, não pode abrir mão do parlamento, é uma traição ao voto do eleitor. Sim. O sujeito eleito para deputado estadual, deputado federal, vereador, senador, ele não pode sair da cadeira dele para servir ao executivo. Eu não fui eleito para ser secretário municipal, estadual, para ser ministro do governo, fui eleito para ser parlamentar. Né? E mesmo constituições minúsculas, enxutas, como a dos Estados Unidos, tem vedação, proíbe expressamente alguém eleito para uma cadeira no parlamento de abrir mão da sua cadeira para servir ao executivo. O que acontece quando ele faz isso? Bom, ele primeiro trai o eleitor dele. Segundo, ele constrange os pares dele a exercer a segunda função mais relevante do parlamento. A primeira função é fazer leis, a segunda é fiscalizar o executivo. Sim. Como é que os companheiros de partido vão fiscalizar o executivo se o executivo é o parlamentar que está do lado deles lá? Difícil. Entendeu? Então, são mudanças de pressão. Discussão, como eu falei, discussão do sistema de justiça. São mudanças que o Brasil precisa enfrentar. E veja, eu não estou nem falando em questões econômicas, estou falando em questões da estrutura política do país, para que nós possamos aumentar a representatividade, aumentar a credibilidade da população em relação à classe política. E aí sim, partir para outras mudanças, mudança fiscal, mudança tributária, né? As outras mudanças que nós precisamos enfrentar, mas para que essas mudanças possam também ser enfrentadas, é preciso ter um ambiente que dê credibilidade, onde as pessoas digam, olha, realmente, esse Congresso, essas alterações que está discutindo, é um Congresso qualificado para evitar que essas alterações piorem, agravem mais ainda a situação do povo brasileiro do que a situação que nós já temos hoje. Perfeito. A última pergunta, a favor ou contra a reeleição? Bom, eu não sou contra a reeleição. Uma reeleição, não sou contra a reeleição. A reeleição, eu olho países, né, que têm uma formação democrática maior, né, uma experiência democrática maior, e que permitem reeleição. Né? O que nós temos é que impedir que a estrutura administrativa ela seja comprometida para que um candidato ou seja reeleito, ou o candidato apoiado por aquele que ocupa a cadeira hoje possa ser eleito. Volta ao sistema de freios e contrapesos. Né? Nós temos que criar uma estrutura para que, nos Estados Unidos, por exemplo, é possível reeleição. A reeleição dos Estados Unidos é vista como uma validação dos 4 anos anteriores. Uhum. O sujeito é eleito por anos, se ele fizer um bom mandato, ele vai ser reeleito. A reeleição representa o reconhecimento da sociedade de que os 4 primeiros anos foram bons o suficiente que façam com que ele mereça continuar no poder por mais 4 anos. Agora, o que não pode é aquele que está no poder usar a sua estrutura, usar a máquina pública, ter um nível de competição diferente e deixar de pensar no bem comum para passar a pensar exclusivamente na próxima eleição. Né? Desviar o foco da atenção seu, de governante, dos problemas do país, do problema do Estado, do problema do município, para fazer com que todo o seu esforço esteja concentrado apenas exclusivamente na sua própria reeleição. Isso aqui não pode ser feito. Tá ótimo. Candidato, para a gente terminar, o espaço agora é só seu, tá? Para você pedir voto, conversar com o seu eleitor, enfim, fica à vontade. Me dirigir àqueles que estão assistindo, que são os nossos eleitores, para dizer isso. Eu sou um advogado de 35 anos, fui presidente de São Paulo, me dedico minha vida para a justiça. Eu queria me dirigir àqueles que estão assistindo, primeiro para pedir que ponderem muito na hora da eleição. Nós podemos começar a transformar o nosso país. Para que isso aconteça, o momento é esse, é o momento do processo eleitoral.
Então, estudem as propostas, estudem as candidaturas, né? E eu estou me colocando à disposição para servir a sociedade paulista no Congresso Nacional, na Câmara Federal, com uma experiência de 35 anos de advocacia, com uma experiência de presidente que fui da OAB de São Paulo, para que eu possa usar disso no interesse social, no interesse do bem comum, discutindo propostas que efetivamente façam com que o país consiga caminhar para o futuro, consiga recuperar sua capacidade de investimento, consiga recuperar a sua capacidade de geração de empregos e fazer com que nós possamos superar toda essa crise econômica, social e política que nós estamos vendo há muito tempo, há algumas décadas. Sou Marcos da Costa, candidato pelo Partido Avante, número 7.000. Conto com o seu apoio, com o seu voto, para que a gente possa mudar esse país. Muito obrigado. Tá certo, candidato. Eu agradeço a participação do senhor, faço votos que consiga chegar lá, né? A gente sempre torce para os candidatos novos, aqueles que vêm com propostas, vêm com força para poder chegar lá e tentar realmente uma mudança, né? Não desmerecer naqueles que já estão, muitos deles realmente são merecedores, né? Mas é claro que a gente sempre torce para aqueles que estão chegando agora. Então, muito obrigado pela sua participação, tá? E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui com mais um bate-papo na rede e até a próxima entrevista com mais candidatos a deputado federal, estadual ou senador aqui no F5 Conchal. Fiquem com Deus e até a próxima.